A falta de definição, a falta de critério em cima de Coringa, um Delírio a dois, prejudica um filme que tinha tudo para ser muito melhor, que acabou frustrando muitos fãs que já foram aos cinemas e estão criticando muito o filme. Para quem não me conhece, sou Flávio Souza e aqui no meu canal pessoal eu falo de assuntos diversos, de entretenimento, de pensamentos. De vez em quando também falo um pouco desse cinema e aqui eu quero trazer para vocês a minha crítica, minha opinião sobre Coringa, um Delírio a dois, filme que estreou nos cinemas brasileiros no último dia 3 de outubro. Um elenco de peso com alguns nomes conhecidos do mundo dos cinemas. Destaque, claro, Joaquim Fênix vivendo o Arthur Fleck novamente, o Coringa, e a Lady Gaga vivendo a Harlequin, ou Arlequina aqui para o Brasil, e mais outros nomes de peso. A gente tem, por exemplo, o Brandon Gleeson vivendo o guarda Jake Sullivan. E eu quero aqui nessa ideia também falar um pouco do filme, tentar trazer o máximo de impressões, mas claro também algo que eu sempre procuro tratar quando eu falo de vídeos gerais, falo de cinema, é evitar o máximo de spoilers, tentar deixar que o pessoal decida por si só se vai ver o filme ou não, e claro, se quem for, ter a melhor experiência possível. Então, pegando um pouco o trailer, né, galera? Então, analisando, o trailer passa uma ideia diferente do que o filme é. Então, esse vai ser um pequeno spoiler que eu não vou ter como entregar. E o filme, a gente tem que comparar muito, né? O Coringa, quando estreou em cartaz anos atrás, foi um filme que mexeu muito, né? Um filme pesado, me tratando de um. Esqueçam, o Coringa chega num mundo onde nós temos muitos heróis e vilões da Marvel e da DC. O Coringa, que é um personagem emblemático, um dos principais personagens dos vilões dos quadrinhos do mundo da DC, ele chega no mundo à parte, na Gotham City, mas causando toda uma dor de cabeça, e não é. Você vai contando uma história de origem de um cara que se torna um assassino, né? Mata pessoas no filme, mata inclusive um apresentador Murray em rede nacional, e acaba trazendo vários seguidores. Né? O primeiro filme termina realmente num cenário bem complexo, um cenário denso, você vê até coisas do aspecto humano, né? Da loucura quando a pessoa pode estourar, né? Tem aquele snapping, né? Fala, pô, a pessoa realmente chegou no limite, e o que pode acontecer, e você vê como outras pessoas às vezes podem se unir num cenário de violência, de problemas, por conta que a gente pode guardar das proporções ao que vivemos no dia a dia, um cenário de estresse, de pressão, trabalho, vida pessoal, enfim. E por conta disso, é um filme que você começa a pensar, fala, putz, poderia acontecer. E o segundo, depois assim, você vai para um outro cenário, um filme, o foco dele é muito baseado em Arkham, no Asilo Arkham. Tem algumas cenas que já aparecem, algumas localidades, mas também não quero evitar Tem um tribunal que aparece no trailer, então é algo muito que acaba sendo também um dos focos principais do filme, e outras cenas. Mas é focado no Joaquim Fênix, é focado no Arthur Fleck barra Coringa, mas com a história também, tentando ter um pouco da história da Harlequin com a Lady Gaga interpretando. O filme, dá para falar que é um filme romance, é um filme de drama e um filme musical. E acho que isso frustra muito quem viu o primeiro filme e esperava que o ritmo do filme fosse a mesma coisa. Que esperava que, pelo que viu no trailer, o filme fosse uma continuação e um desenvolvimento até meio que natural do que aconteceu no primeiro filme. E já aqui para falar para o pessoal, acho que assim, pode falar. Descartem essa ideia. Pense numa. O que tem do primeiro filme são contar as histórias, os problemas que o Arthur passa ao longo dele. E é focado totalmente nele. É, a Harley Quinn, ela tem uma história que é muito mal contada. A Lady Gaga, ela tem a parte musical, ela dá um show. Então, assim, em termos as partes musicais são muito boas. As cenas de música, os cenários, as músicas escolhidas um destaque, é um show à parte, mas o pessoal não esperava um musical. Então, isso é algo bom de assistir, tem um nível, uma qualidade muito boa, mas os fãs que esperavam ver o filme do Coringa se frustram muito com um tom mais ameno no filme, nessa parte. Então, isso acaba frustrando. Eu, particularmente, também acho que o filme, por ser muito focado no Coringa, você tem personagens que são jogados, isso me incomoda muito, quando você tem histórias paralelas contadas
de uma forma muito superficial, inclusive da própria Lady Gaga, da Harley Quinn. Ela rapidamente a gente entende, ela é apresentada, ela logo entra em cena, tem algumas motivações dela, mas que são muito rasas, você não tem um desenvolvimento legal. E tem outros personagens que poderiam ter uma história um pouquinho mais aprofundada, que se relacionam, têm algum tipo de envolvimento com o Coringa, e que também são jogadas ao público. Fala, pessoal, tem esse cara aqui, tem essa pessoa aqui, tem essa mulher aqui, mas o foco é no Coringa. E as coisas vão sendo, a narrativa vai, o filme não é cansativo, eu não achei um filme de 2 horas, eu achei que o filme ele vai num ritmo, o ritmo dele em si fluiu em termos dele, mas tem uma coisa também algo que me incomodou do segundo, o primeiro ato acho que ele funciona muito bem, o segundo dá uma enroscada muito grande, acho que assim, começa a amarrar, começa a não ter algo que flui naturalmente, e o terceiro, acho que até por conta, até para você tentar pegar um gancho do que foi o primeiro filme do Coringa, em vários momentos eu me peguei olhando e falei, cara, podia ter parado o filme aqui. Era um encerramento muito bom. E aí começa uma outra cena, e ele não termina de uma forma legal. Eu não gostei, acho que de como o filme ele se encerra. Deixou muito frustrado. Eu cheguei a imaginar algo quando começou a desenvolver, falei, pô, aqui seria um baita gancho. Por outro lado, aí começando a falar, por ser um filme focado no Coringa, o Joaquim Fênix merece palmas por mais uma boa atuação. Acho que chega perto em termos do drama, em termos do conflito de você ter uma pessoa com diversos problemas, né, que passou por traumas pesados, ele consegue traduzir isso, então você vê, assim, você naturalmente consegue enxergar que é uma pessoa que precisa de ajuda, que tem traumas pesados em termos do que sofreu ao longo da vida, e isso é traduzido, a gente consegue ver isso claramente, não tem um tom, ou até mesmo um tom um pouco, talvez o tom um pouco sarcástico, né? O tom do Coringa, como que tem um pouco do lado, né? Talvez das piadas, também não encaixa tanto, não tem tão. Você tem algumas outras coisas focadas nisso, mas tem. O próprio Joaquim, ele traz uma interpretação muito boa. E você analisando dessa forma, acho que o filme entrega pela parte dele, mas mesmo o filme que é focado em um personagem só, e também houve uma expectativa muito grande por conta da Lady Gaga. Você coloca um nome assim e traz para viver a Harley Quinn, que é um casal. Ela e o Coringa nos quadrinhos são personagens icônicos. Então, você trazendo isso muito para quem é fã do Coringa nos quadrinhos, quem acompanha, quem lê, quem está acostumado a ler principalmente as sagas com o Batman, todas várias que aconteceram, esperava realmente que você tivesse talvez uma história contada dos dois. E o trailer ele te vende isso. Esse é um dos motivos também porque eu evito ver trailers de filmes. Que eu prefiro me surpreender o máximo possível assistindo o filme nos cinemas. E antes de gravar esse vídeo, fui ver o trailer do Coringa para poder saber o que eu poderia falar para vocês ou não. E com base nisso, entregando um pouquinho de spoiler, mas sem desenvolver tanto, o trailer realmente. Aí se eu tivesse visto o trailer, eu estaria muito frustrado pelo que foi apresentado. O trailer te dá uma outra ideia de filme. Para falar, então, em termos disso, para chegar ao critério, né, de definição que eu uso, quando eu escrevi, até fazer algumas críticas para alguns sites falando de cinema, né, isso para o Open Ninja lá um tempo atrás, e hoje só trazendo aqui em vídeo para vocês, vale a pena ir no cinema e assistir o Coringa? Eu acho que a minha opinião, apesar de não ter achado um péssimo filme, eu falei que foi um filme ok, tem mais. Hoje, você pegando, as coisas saem rápido no streaming, vai sair provavelmente rapidinho na Max. Meu conselho, minha opinião, guarda o dinheiro para pipoca, para comprar um refrigerante, um vinhozinho, para assistir o jogo, para assistir o jogo. Agora até fui pensar em outra coisa. Para assistir o filme em casa. Eu acho que o Coringa não vale investimento, não é um filme que vale para você ver no cinema, por mais que tenha os musicais, que são muito legais,
A fotografia é muito boa, então isso é um ponto altíssimo do filme. O jogo de cores, o enquadramento de câmera, as tomadas que tem, desde o começo do filme, são ideias legais, e até mesmo também uma das coisas que me incomodou, que o enquadramento não é encaixado, então você tem um jogo de câmera que poderia te traduzir em alguma coisa, você explicar, fazer um, um vínculo com algo do filme também não é feito. Mas são várias coisas. Eu acho que é um filme que vale a pena assistir em casa, para você chegar à sua opinião, porque tem muitos. A crítica está sendo muito pesada em cima do Coringa, porque, justamente pela expectativa de um primeiro filme que foi muito bom, que foi sucesso de crítica, sucesso com o público, e ele chegou com uma outra ideia, e até e como para finalizar, né, já repetindo um pouquinho, mas para pegar a reta final aqui do vídeo, é um filme que ele vai para uma outra proposta diferente do que tinha sido da expectativa. Não atende os fãs, então você, por exemplo, tem pouquíssimas referências ao que é o Coringa dos quadrinhos, ao que era a Harley Quinn dos quadrinhos, por mais que a ideia seja traduzir o Arthur Fleck, uma pessoa com problemas, uma pessoa que precisa ser tratada, um ser humano com diversos problemas, mas mesmo quando você está retratando alguém que já é conhecido do grande público, você precisa manter algumas referências, e nessa parte, o primeiro, eu acho que encaixa bastante coisa nisso, mas você já traz um cenário mais pesado, realmente, um drama muito forte, muito denso no primeiro filme, e no segundo, meio que ele vai derrapando. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado aqui do vídeo, deixem a sua opinião para o pessoal que já assistiu Coringa, para a gente debater um pouquinho mais, e até o próximo vídeo. Abraços.